porque acabou que todo o time, toda a equipe do Vasco ficou mais comprometida, cada jogador ocupando o espaço que ficou vago pelo Ryan, principalmente no setor de marcação. A gente viu, por exemplo, o Paulo Henrique nesse jogo impecável na marcação. Ele não tem isso como característica. E quem estava no X1 com ele é um dos melhores jogadores que tem no campeonato, na minha concepção, que é o Canóbio. Você acha que essa expulsão do Ryan fez o time ficar mais perseverante, mais concentrado, mais cuidadoso e cauteloso com os lances? O time ficou mais compactado, né? Entendeu que não poderia subir. Diversas vezes na narração você o Vasco não sobe, a gente não vai subir. Botou 2 jogadores para poder tentar sair no contra-ataque, foi o Leandro pelo lado esquerdo e o Emerson pelo lado direito. Não conseguiu efetuar essas saídas com velocidade. Teve até uma com o Leandro ali que ele não conseguiu. Ele finalizou fora do gol. Ele podia ter tentado tocar para o Emerson Rodrigues que vinha por dentro, mas ele optou pelo chute. Um mole gigantesco, né? A gente hoje vai fazer essa análise de que o mal vem para o bem porque classificou. Se não classificasse, o assunto aqui era outro. Ele estava na cruz. Ponto. Torcedor, o futebol é isso. Está classificado, ok, legal. Não classificou? O culpado foi ele. Então, assim, tem que tomar cuidado. É um menino, a gente sabe disso, a gente não vai crucificar o garoto, mas tem que tomar cuidado, cara. Porque, tipo assim, como ele mesmo diz no pedido de desculpa dele, ele poderia ter interferido, né? E comprometido, né, o objetivo da equipe, o objetivo do clube. Num ato, numa bobeira. Entendeu? Para mim, não é bobeira. Porque o cara tenta chutar ele, não acerta o chute nele, ele vai lá e acerta a mão na cara do cara. Expulso. Acabou. Simples assim. Não tem o que discutir, o que falar. Ele vai lá e atinge o rosto do cara. E foi expulso. Então, assim, para você ver, o próprio jogador, no calor, tanto que ele diz, não há justificativa para que ele vencer. Quando ele vai ver as imagens do que ele fez, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele fez um movimento errado, que é uma agressão, que deveria ser expulso, foi expulso. Por sorte, aí sim, o time se compactou mais e entendeu, agora é cada um correndo um pouquinho a mais, porque a gente tem um a menos. E aí o time compactou. Aquela história lá do 6-1 do time da Gávea, que a gente falava, tem menos um, compacta o time. Sim. Que foi feito ao contrário, ele vai me botar o outro atacante. Só que o Rafael Paiva, inteligentemente, ele fez, compactou o time. Como ele já tinha perdido um cara de ataque, né, que não tinha sido um cara da defesa, ele fez 2 linhas de 4, ficou só com o Verratti sobrando ali. Aí depois ele tira o Payet para tentar dar velocidade e marcação por fora. Até na hora que o Payet sai, a gente fica meio assim, por que o Payet saiu? Eu até comentei, será que foi por motivo médico, gramado, porque não pode rodar? Depois ele mesmo explica, ele não. O Payet não tinha o poder de marcação e eu precisava de alguém que marcasse por fora e que tivesse velocidade para sair. Né? O Emerson até conseguiu ali fechar as linhas sem comprometer. Subir ele não conseguiu, porque não tem aquela qualidade toda, não conseguiu fazer esse famoso, como os outros falam, box-to-box, de estar marcando e tem que estar subindo. Então, assim, cara, hoje a gente faz essa análise, e aí você vê o Rica fazendo essa análise, porque classificou. Porque se não tivesse classificado, a história seria outra. Com certeza a análise seria totalmente outra. O garoto hoje estaria sendo crucificado, entendeu? Independentemente da classificação, é o alerta para ele. Tá com 18 anos de idade, já tá no futebol profissional do Vasco há 1 ano quase já, direto, jogando no profissional, já tendo as suas oportunidades. Vai ter uma outra situação dessa lá na frente, ainda mais na Copa do Brasil, que é um jogo de Copa, que são 180 minutos. Então, você tem que equilibrar os ânimos. Você faz um resultado no primeiro jogo, mas mesmo que você tenha uma vantagem igual o Vasco tinha, não se resolveu, você tem que resolver o segundo jogo. Então, você tem que ter a cabeça no lugar. Porque se você, toda vez que você tiver um embate ali dentro de campo, você perder a cabeça, vai dar ruim. Aconteceu na seleção, dias antes. Ele veio que gingou pro cara. Então, o cara tem que ter a cabeça no lugar. Entendeu? E a gente comentou sobre isso aqui, eu falei sobre isso aqui, falei várias vezes nos meus vídeos, sobre essa situação de ter o psicológico. O jogo de ontem, além de tudo, era mais psicológico do que técnico. E você mostrou isso. Porque você viu que... Quem foi mais técnico no jogo? O Vasco ou o Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Sim. Quem ganhou? Quem teve o psicológico melhor. Só isso. Isso. Ô Maca, aproveitar aqui, ainda falar sobre o Ryan.
Na coletiva, o Rafael Paiva, ele foi perguntado sobre isso, né? Ele perguntou assim, não, foi um erro do jogador, um jogador jovem que errou, sabe que errou, conversamos com ele dentro do vestiário após o término do primeiro tempo, e você vê que, tipo assim, pelo menos o Paiva não vai ficar passando a mão na cabeça de jogador, nem A, nem B, nem C, porque a gente já viu em diversas ocasiões ele sacar os medalhões, né? E ao mesmo tempo, ao invés de ficar passando a mão na cabeça, que a atitude de treinador com a joia, né? Com a joia do clube, um jogador promissor, a primeira oportunidade de passar a mão, só que pô, na cabeça do jogador. Só que, porém, a gente está vendo que o Paiva ele tem uma personalidade e tem uma clareza de entendimento do que é futebol, está sendo tão diferenciado que você vê que o jogador pediu desculpa, o jogador certamente conversou com seus companheiros e não está com birrinha com o treinador que está chegando agora. Todo mundo ali realmente, o Paiva tem na mão os jogadores, né? E com isso é bacana de se ver, né, cara? Pô, Digão, você falou tudo. Eu gostei também nessa parte do Paiva, onde eu acho que ele foi, não vou falar perfeito, né? Mas ele falou assim: olha, nós conversamos, ele sabe que errou, deixou isso, é bem legal, que deixou bem claro que o jogador errou, ele não inventou uma desculpa. Ah, mas o jogador do Atlético Paranaense tentou dar um jogo que eu acho que ele merecia até um cartão amarelo, o jogador do Atlético, beleza. Mas o lance todo foi erro do Ryan, ele chega desproporcional na bola, mete a cotovelada ali, completamente destemperado. É moleque, foi imaturo, óbvio, é moleque, vai aprender. A gente já está falando há muito tempo que talvez o Ryan precisa ser um pouco poupado, principalmente nesses momentos de pressão, mas é assim que ele vai se transformar no homem. E é com pessoas reconhecendo o erro dele, falando isso claramente, mas falando, ó, nós conversamos, ele está no grupo, ele reconheceu o erro. Perfeito. E tanto o Paiva é perfeito nesse ponto que ele tratou o moleque de 18 anos dessa forma e não teve vergonha ou não teve medo de tirar o maior medalhão que foi o Payet no intervalo do jogo, falando, a gente precisava marcar. E o Payet não marca, a gente sabe disso, eu sei, Paiva. E todo mundo estava falando exatamente isso. Tanto que as pessoas discutiram, não era para ter tirado o Payet, era para ter tirado. Não, era para ter tirado o Payet, porque ele não entrega essa marcação. E o Paiva, sem menor medo, foi lá e tirou o medalhão do Vasco da Gama. E o que eu sempre discuto que o Payet é praticamente um gol certo na disputa do pênalti, né? E é bom que o Paiva também falou isso, olha, nós treinamos todos os jogadores. Isso é fruto de treino, muito legal. Muito legal o trabalho que o Paiva está fazendo. E não é só o trabalho, não. A forma com que ele se expressa nas coletivas eu tinha parado de assistir as coletivas de treinadores, que eu sempre achava muito igual. Então, mas do Paiva eu gosto de assistir o Paiva, porque eu acho que ele fala muito a sinceridade num tom muito professoral, digamos assim. Ele tem a leitura, né, cara? Tá falando aqui. Tem mais 2 treinadores que a gente vem acompanhando que tem esse tipo de leitura, do Cruzeiro Seabra e o Vojvoda. O Vojvoda também tem uma clareza gigantesca sobre futebol, cara. E tipo assim, é bom ver essa geração, o Vojvoda um pouco à frente dessa geração do Seabra e do Paiva, mas é bom você ver, né, o surgimento de cabeças novas de futebol, pensamentos novos de entendimento de futebol. E ainda bem que um deles está no Vasco, né? Pelo menos a gente não foi naquela mesma de buscar o Cristóvão, o Zé Ricardo, a gente pegou dentro de casa mesmo, deixou ali, começou a fazer resultado e queria uma luz no sol, tá conseguindo a luz no sol. O Andrezão, e foi bom, né, cara, que botou um ponto final também, né, na coletiva dele. Ele falou, eu sou o treinador do Vasco. Essa semana, durante a semana, o Pedrinho falou que o treinador do Vasco é o Paiva, e agora o Paiva botando ponto final para nós jornalistas enjoados, né? Que vira e mexe, fica perguntando, quem é o treinador do Vasco? Botou ponto final agora, né, André? Cara, desde das primeiras entrevistas, quando perguntam isso pro Pedrinho, e o Pedrinho lá atrás responde, cara, o Paiva é um funcionário do Vasco, ele é um treinador do Vasco. Então, assim, é claro que todo mundo quer ouvir a palavra efetivado. E, cara, pô, quem não entendeu ainda que o Paiva tá efetivado, irmão, tá em outro mundo. Não assiste futebol, tem que fazer jornalismo de outro esporte, de outra área, porque, cara, tá muito lógico.
E, cara, o Paiva ontem foi bem claro, bem sucinto, cara. Eu sou o treinador do Vasco. Eu acho que isso já tá bem claro, esclarecido, internamente, externamente. Eu acho que a torcida do Vasco, praticamente toda, já entende isso, mas é claro que sempre tem aquele jornalista, e você vê que o cara que perguntou não é um cara que cobre Vasco, né? Ele era lá do Sul e tudo, e vem com essa pergunta. Teve uma outra pergunta também de um pessoal do Sul, eu esqueci agora, sobre outro assunto também que pra gente é bem lógico, mas, cara, ele foi sucinto e eu acho que enterra, mata de vez, acaba com isso, e vida que segue. O Pedrinho não precisa gritar aos quatro ventos que ele tá efetivado, né? Todo mundo já sabe disso, e, cara, eu tô achando que o Paiva tá efetivado não só para agora, mas para o ano que vem também. O homem vai continuar, irmão. Tem que continuar. Maca, já tem anos que a gente não tem um treinador com esse percentual de aproveitamento, irmão. Mais de 60%, cara. É difícil. Como o Rodrigo César tá falando aqui, o problema do Vasco é jogador, não é treinador. É dar peças ao Paiva. Ó, e já tem duas peças aqui que a galera também tá botando no chat, rapidinho, só para ver aqui, ó, o Thales de Faria. Dá um Zapelli, o Canóbio pro Paiva aí, que ele vai... Meu Deus, vai transformando. O Zapelli joga... Cara, eu não entendi. O Zapelli já jogou com o Verrete. Traz pro Vascão, Thales de Faria. Tu continua. O cara de criação do time lá do Belgrano. Faz os dois, joga muito. Joga bem. Olha só, e é interessante o Paiva, que você vê que o cara, ele estuda, e você entende isso depois na coletiva. Uhum. As substituições dele foram pensadas para os pênaltis. Ele botou uns caras que são mais frios, velho. Se você perceber, argentino, uruguai, galera mais latino, é mais sangue frio nessas horas de pênalti. Mané, aquele pênalti do Esforza, pelo amor de Deus. Não, você vê o do Esforza, o do Puma e do Verrete. Nossa senhora. Os três, cara, tipo assim, é sangue frio, cara. Os caras. Quem que mandou bem também? E ninguém vai falar? O lateral esquerdo. Não, o Vitor Luiz bateu. Não, todos os 5 pênaltis do Vasco foram ótimos, cara. O Matheus Carvalho, eu tava vendo um repórter falando que ele sofreu muito no Náutico e virou reserva do Náutico porque numa decisão de pênaltis ele perdeu um pênalti. E aí ele foi sacrificado lá, a galera mandou ir pro banco, escrachou ele. Cara, eu acho que ontem pro cara foi uma redenção aquilo dali, cara. Você viu como que comemorou? Sim, muito, por conta disso. Aí depois o cara explicou essa história dele, aí eu entendi, porque eu achei assim, uma comemoração, né, assim, e uma coisa que eu tava vendo, cara, tô falando, até a adrenalina baixar, eu assisti coisa pra caramba. Eu gostei muito do Cazé, quando ele fala, quem assistiu o Cazé, que ele vai comentar o jogo, ele fala, cara, que massa é o goleiro sangue frio, né? O cara tá lá por dentro comemorando pra caramba, mas não pode demonstrar. Defendeu, tem que ficar, esse é o melhor goleiro, não comemora não, irmão. Fica na